Olá, meu amigo, minha amiga. Nós vamos começar agora uma nova série de vídeos sobre um assunto da filosofia que tem acompanhado a humanidade ao longo de muitos séculos. E é um assunto que tem muito a ver com cada um de nós. É por isso que esse assunto é tão recorrente e a gente se sente tão envolvido, porque trata da nossa própria existência, da nossa vida como seres humanos. Ele se pergunta sobre quem somos nós, seres humanos, o que é o homem. Essa área da filosofia é chamada de antropologia filosófica. E nós vamos percorrer desde a antiguidade dos primeiros filósofos até os nossos dias, como é que os seres humanos têm abordado esse assunto em que eles mesmos se veem tão profundamente involucrados. Então, vamos começar agora falando de forma muito geral sobre o que é essa questão e depois nós vamos ver como os filósofos, historicamente, têm tentado responder essa questão. Tá bom? Gente, essa é a grande questão. O que é o homem? Afinal de contas, o homem é bom ou mal? Ele tem uma natureza como os outros seres? Não. Você sabe o que esperar de uma vaca, de um elefante, de um cachorro, de um pé de manga, de um carvalho, de uma nuvem? Você sabe o que esperar de um ser humano? Ou o homem é alguém que nasce em branco? Tudo pode ser, tudo pode se esperar dele. O homem, o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou ele é mau e a sociedade o educa para viver com os outros? Existe um destino, algo já pré-estabelecido, pré-determinado, ou cada um constrói a sua história e assim o grupo também constrói a sua história? O homem é livre por natureza ou ele constrói a sua liberdade? É da natureza humana viver em sociedade ou ele vive socialmente só por necessidade? Por que o homem é capaz de atos egoístas, covardes, insensíveis, cruéis, mas também é capaz de atos de coragem, de doação, de altruísmo, de cooperação, de entrega total de si mesmo e da própria vida? Digam-me, o que é mais humano? O egoísmo ou a generosidade? O que é da própria natureza humana? Gente, a questão aqui, o que é o ser humano? Ao longo dos séculos, sempre a pergunta foi colocada assim, o que é o homem? Porque o nosso idioma português tem uma mesma palavra para se referir à espécie, anthropos,
e ao gênero masculino. Chama homem a tudo. Hoje em dia, nós mais ou menos colocamos de uma outra maneira. Nós perguntamos o que é o ser humano. Não apenas a resposta é filosófica, mas também a pergunta. Na vida cotidiana, estamos ocupados com problemas concretos. Fazemos perguntas concretas que esperam respostas concretas. Não é fácil pôr seriamente a questão: o que é o ser humano? A inquietação, a experiência de algo novo, a reflexão sobre a cultura atual podem ser uma ocasião de me tornar questionável a mim mesmo. Porque quando eu me pergunto o que é o homem, o que é o ser humano, também me pergunto o que eu sou. Afinal de contas, o que eu sou? Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta em algum momento? A humanidade tem feito essa pergunta ao longo de milênios. Algumas respostas que se deram, por exemplo, Aristóteles diz: o homem é um ser racional. Isso é o que o diferencia dos outros animais. Ele é animal como os outros, só que ele é racional. O homem é cidadão de dois mundos. Situa-se entre a eternidade e o tempo. O homem é um caniço pensante. É maior que o universo, porque pensa. E pensa sobre si. O homem é o lobo do homem. O homem é simplesmente uma máquina. Afinal de contas, o que ele é? Está escrito que Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas não terá sido o contrário? Não fomos nós que fizemos Deus à nossa imagem e semelhança? A instância última da autocompreensão humana foi ao longo de milênios, na história inteira da humanidade, e até pouco tempo atrás, a religião. Era a religião que se encarregava de dar essas respostas. Mas e agora? Aonde deve agora ser determinado o sentido e a forma da vida humana? Agora que nós sabemos tanto mais sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Hoje, há sinais de certo sentimento de angústia, uma vez que o homem está sentindo certo vazio por dentro e para frente. E cada vez vai se despertando mais dentro dele a necessidade de se conhecer. Os gregos, eles distinguiam episteme, que é o conhecimento dos princípios materiais, não é? Muitas vezes episteme é traduzido por conhecimento. Eles diferenciavam da palavra com a palavra sofia, que seria o conhecimento do significado radical. Não adianta só conhecer a biologia humana. Não há algo mais além disso. Hoje predomina o homem com um cérebro tecnocéfalo, com seus prolongamentos técnicos. Mas qual é a diferença do homem para a inteligência artificial? Sua sofia sofre pela ausência de energias espirituais. E é por isso que ele não consegue se abrir à esperança.
E é por isso que há tanta angústia no ar. Hoje, voltamos àquela pergunta que se fez há séculos atrás. Quem é o homem? Ele é objeto ou é sujeito? É uma parte do mundo ou é um mundo à parte? O homem é mistério. Por que existo eu? E não poderia um outro estar aqui agora, em meu lugar? E o paradoxo que se expressa no limite e no ilimite, no erro e na verdade, no tempo e na eternidade. O homem é o próprio paradoxo. Através dos tempos, o homem está envolvido em contradições, miséria e maravilha. É um ente tão vasto, variado e poliforme que qualquer definição se mostra demais ilimitada. Podemos ainda perguntar quem é ele? É interessante que Platão, ele faz a palavra antropos, que seria a nossa espécie humana, da palavra anatrem, que significa acolher-se, perceber-se. É o único ser que consegue acolher a si mesmo e perceber a si mesmo. Perguntar, gente, é tomar distância de qualquer fenômeno com a reflexão, dentro da qual se processa a problematização. A palavra reflexão quer dizer flexionar de novo. Flexão é flexionar-se sobre si mesmo. E aí vão surgindo aqueles porquês que eram tão comuns na infância, desaparecem às vezes ao longo do nosso crescimento e depois acabam voltando com uma nova roupagem. Só o homem pode perguntar-se sobre seu próprio eu, tomando distância do eu que é, refletindo, ou seja, ajoelhando-se sobre si mesmo para acolher as dimensões diversificadas de si mesmo, perguntando-se sobre os porquês particulares, seus, únicos, radicais, que vêm da sua própria raiz de ser, e globais, que pertencem a todos os seres humanos. Gente, para conhecer o homem, é preciso que caiam todos os ídolos interiores. Que possamos, com isso, abrir-nos à capacidade de autotranscendência, de sair de si mesmo, transcender a si mesmo e voltar à consciência daquilo que foi reprimido nos depósitos do não usado, porque se achava inútil ou não útil imediatamente. Enquanto estávamos preocupados em adquirir conhecimentos variados, em adquirir coisas, em distrair-nos sobre nossa própria realidade, algo ficou esquecido no depósito mais íntimo do nosso ser. E ele volta. Ele volta como aquele inconsciente que fica preso num baú dentro do sótão. Há experiências, vertigens existenciais em momentos de grande ameaça, como a morte de pessoas caras,
em que nós fazemos perguntas existenciais. E só o significado último decide o valor da essência em relação ao que é o homem. E é nessa aventura que nós vamos entrar agora. Vamos lançar-nos nesta viagem para descobrir quem somos nós. Eu convido a ir comigo nessa grande aventura, nessa viagem. Nós vamos percorrer os séculos, conhecer algumas pessoas que se fizeram essas perguntas com grande coragem e se esforçaram por ir mais a fundo na busca de respostas. Vamos lá. No próximo vídeo, a gente vai começar a nossa viagem. Até lá.